Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a terceira aula daquele estudo de Romanos. Se você não assistiu nem a primeira e nem a segunda, não adianta assistir essa. O link das aulas vai estar no comentário fixo. Vai lá no comentário fixo, clica lá e você vai ser direcionado para a primeira aula. Essa é a terceira e nessa a gente acaba. Então, o slide é esse daqui que vocês estão vendo. Na aula passada, irmãos, nós vimos toda essa parte aqui. Não sei se vocês lembram. Isso foi o que nós vimos na aula passada. Aí, a partir dessa aula, nós vamos ver toda essa parte. A partir daqui. Toda essa parte aqui é onde vai finalizar o estudo de Romanos. Tem também Romanos 11 para a gente ler, né? Então, vai dar para ler, vai dar para finalizar aqui nesse estudo também. E aqui nesse quadro, nós vamos ter essas expressões importantes. Em Isaías 10, do 20 ao 22, nós vamos ter essas expressões. A areia do mar e o remanescente retornará. Vou explicar para vocês que o profeta Isaías está falando inspirado pelo Espírito Santo e é a respeito de um dos filhos de Isaías. Aí vai ter essa parte aqui para a gente ver também. Nós vamos ver o que significaria isso em Isaías 7. Por isso que eu frisei aqui. Tá vendo que tem 3 textos aqui? Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11. Esses textos significam o seguinte. Aqui vai ter o termo Efraim e Judá, que coloquei aqui reino dividido, certo? Dentro do livro de Isaías, essa expressão Efraim e Judá vai aparecer em Isaías 7 uma vez, depois vai aparecer em Isaías 9 pela segunda vez, e pela terceira e última vez em Isaías 11. E aí Deus vai fechar esse quadro profético, essa linha do tempo aqui. É uma linha do tempo profética, dentro de Isaías, onde aparecem as expressões Efraim e Judá. E aí nós vamos ter também esses textos para a gente estudar. Entre Isaías... Deixa eu ver se eu pego aqui. Entre Isaías 7 e Isaías 9, vai aparecer esse texto aqui. E entre Isaías 9 e Isaías 11, vai aparecer esse texto aqui. Esses textos são interessantes, porque aqui vai falar da apostasia da casa de Israel. E aqui, da fidelidade das duas casas de Israel. Nos dois, duas casas de Israel, duas casas de Israel. Por isso que eu fiz essa linha do tempo. Então aqui nós vamos ter a apostasia das duas casas. E aqui nós vamos ter a fidelidade das duas casas. Dentro dessa linha do tempo. Dentro dessa linha do tempo. Ok? E aí em Isaías 11, nós vamos ter o estabelecimento do milênio. Isso é um resumo do que tem dentro dessa profecia, irmãos. Apenas um resumo. Isso que nós vamos estudar aqui. Dentro de Romanos capítulo 9, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai pegar aqueles textos que nós lemos no vídeo passado e ele vai começar a desvendar a parte profética do texto. Ele vai começar a usar filhos de Oséias e os filhos de Isaías e vai começar a mostrar a parte profética, ensinos proféticos, e vai começar a usar os filhos desses dois profetas. E eu acredito que a maioria do povo de Deus ainda não reconhece isso, não sabe disso. E isso não seria qualquer coisa. Isso mudaria toda a maneira de você ler Romanos 9, 10 e 11. Então, quando você encontra aquelas expressões que o apóstolo Paulo diz, chamarei povo que não era povo, e amada que não era amada, e acontecerá que no lugar onde se lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. E aí, logo em contraste disso, ele vai chamar Isaías e vai usar um texto que diz, mas a respeito de Israel, clama Isaías, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E aí a gente vai lendo Romanos 9, quando nós estamos lendo, nós vamos lendo, e sem entender o que tem na mente do apóstolo Paulo. Você já parou para pensar que ele está usando ali os filhos de Oséias e os filhos de Isaías com um propósito incrível na carta de ensinamento para a igreja?
Por isso é que muitas doutrinas não conseguem entender que a igreja é o Israel do Senhor. E tem muitas doutrinas que conseguem entender por outros caminhos que a igreja é o Israel. Os adventistas do sétimo dia e os calvinistas, quando olham para o número 144 mil, eles entendem que é a igreja. E eles não tiram a igreja antes da grande tribulação. Eles acertam nisso. Só que como eles não conhecem o processo, o meio, como que a igreja se torna o Israel de Deus, como isso está faltando para eles, aí eles acabam indo por outros caminhos e chegando em outras conclusões a respeito do povo de Deus. E eles não reconhecem isso, eles não conhecem isso porque, no caso dos calvinistas, Calvino não conheceu. Então, como ele não escreveu, eles ficaram sem compreender, porque eles estudam não somente a Bíblia, mas estudam os livros também. E no caso dos adventistas, a Ellen White não teve esse conhecimento. Ela conheceu, reconheceu que o povo de Israel é o povo de Deus, que nós somos o Israel espiritual, mas como ela não conheceu as duas casas de Israel, e por isso não escreveu, conclusão disso, os adventistas que estudam a palavra de Deus junto com outros livros também não conseguem reconhecer por conta própria. E isso muda toda a história, muda muita coisa. Então nós temos aqui nesse mapinha essas expressões dentro de Isaías 10. Nós temos aqui a areia da praia do mar e o remanescente retornará. Vou explicar isso aqui para vocês. Vamos começar com Isaías 7. Está aqui, ó. Isaías 7. Eu coloquei aqui só o verso 17, porque é no verso 17 que aparece o termo Efraim e Judá. Lembra? Efraim e Judá vai aparecer 3 vezes. Em Isaías 7, aqui em Isaías 9 e em Isaías 11. Por isso que tem essa linha do tempo. Só para vocês não se esquecerem. Vamos ver aqui mesmo Isaías capítulo 7. Ok? Vamos ler que vocês vão entender. Vamos ler a partir do verso 1. Eu já deixei alguns textos pré-pintados que fica mais fácil para explicar. Ok? Então vamos lá. Então vamos ler aqui Isaías 7, a partir do verso 1. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, tá de amarelo, tá vendo? E Peca, filho de Remalias, rei de Israel, tá de azul, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Aqui o escritor, ele já está dando, o profeta Isaías já está mostrando o final da história. Eles subiram para pelejar, mas não prevaleceram. E aqui a gente vê Rezim, rei da Síria, e aqui Peca, filho de Remalias, que é rei de Israel. É bom entender que aqui são as duas casas pelejando uma contra a outra. Aí no verso 2 diz o seguinte, que deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim, aqui é a casa de Israel. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías, sai tu com teu filho que se chama, um resto voltará. Um resto voltará. Aqui está o texto que o apóstolo Paulo usa em Romanos. Ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do queduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Agora vamos ler o verso 4, aqui. E diz-lhe, acautela-te, aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses 2 tições, que seria a Arã, a Síria, né, junto com Efraim, desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Assíria e do filho de Remalias. Verso 5, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim. E o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e conquistemo-lo para nós e façamos reinar no meio dos filhos de Tebal. E aqui, irmãos, vocês veem as duas casas claramente, porque aqui diz Efraim
está unido com a Síria. Mas no início do capítulo, a gente vê que é Peca, o filho de Remalias, Peca, o filho de Remalias, rei de Israel. Então, o próprio texto está chamando Efraim de casa de Israel. Aí o Senhor diz, verso 5 de novo, para pegar o contexto. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim, filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá, aqui está outra casa, e amedrontemo-lo, e conquistemo-lo para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Aí tem um texto aqui que é difícil de compreender, mas eu fiz um mapinha para compreender ele. Se bem que não é tão importante compreender isso agora, né? Mas eu fiz um mapinha mesmo assim. Aí o Senhor diz, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, o que acontece? Efraim deixará de ser povo. Efraim deixará de ser povo. Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não credes, certamente não permanecereis. O que nós lemos aqui até agora, que é complicado de entender, está aqui dentro desse mapa mental. Aí o que a gente encontra aqui? A gente vê a casa de Davi, que é Acás, rei de Judá. E por outro lado, a gente vai ver a casa de Efraim, está aqui a casa de Efraim, que é Rezim, que está unido com Rezim, rei da Síria. E Peca, rei de Israel, é a casa de Efraim. Tá certo? É isso que a gente está lendo aqui. Nós estamos vendo dois reinos fazendo guerra. Nós estamos vendo a casa de Davi e a casa de Efraim em guerra. Na verdade, é a casa de Efraim que se uniu com Rezim, rei da Síria, que quer guerrear contra a casa de Judá. Ok? Isso que nós estamos vendo. Aí em Isaías 7, diz o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Em Isaías 7, Deus disse que isso não ia acontecer. Aí no verso 3, irmãos, diz assim, é difícil de entender, né? Mas o Senhor está dizendo, agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Voltará. Um Resto Voltará. Ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Aí Deus fala que isso não vai acontecer, essa guerra não vai acontecer. Aqui, irmãos, é difícil de entender, porque o Senhor está mandando Isaías pegar um filho dele que se chama Um Resto Voltará, um remanescente voltará, para ir lá e profetizar, dizer que isso não vai acontecer e ainda profetizar que dentro de 65 anos Efraim deixaria de ser povo, para bater com a profecia de Oséias. Oséias 1, verso 1, Isaías 1, verso 1, você pode comparar e ver que esses dois profetas profetizaram juntos, no mesmo tempo. E os dois tiveram 3 filhos cada um, e esses 3 filhos revelam o Evangelho do Senhor. Agora a pergunta que nós teríamos que nos fazer nesse texto complexo, difícil de entender, seria: por que Deus manda Isaías pegar esse filho e ir lá profetizar? Qual era a resolução desse filho? Isaías poderia ir lá e profetizar que não iria haver guerra e que Efraim, junto com a Síria, não iria prevalecer contra Judá e pronto. Mas Deus mandou Isaías pegar o seu filho. Um dos filhos vai entrar em ação aqui agora. No capítulo 8 vai ter um outro filho e no capítulo 9 um outro filho. Nós estamos focando nesse primeiro. Eu acho que o primeiro está em Isaías 7, né, se eu não me engano. Porque essa profecia mesmo de desvendar os filhos de Isaías para proclamar o futuro, para revelar o futuro, começa em Isaías 6. E aí Deus fala assim, pega o seu filho, vai e diz, e esse filho se chama Um Resto Voltará. A escritura, como é que eu vou explicar essa parte? É bem complicada. Deixa eu ir aqui nesse mapa de novo. A escritura estava prevendo que nós iríamos entender a carta do apóstolo Paulo. Então, o que estava acontecendo? Judá estava fazendo guerra com Efraim e Efraim contra Judá.
E isso, irmãos, essa guerra iria prevalecer até o tempo de Cristo. Quando o Senhor Jesus viesse, ele iria dar fim nesse reino dividido, nessa briga de reinos. Além do que, a casa de Israel teria deixado de ser povo, até o tempo em que Jesus viesse. Porque quando ele viesse, o leão da tribo de Judá, ele iria chamar a casa de Israel de novo, e aí iria entrar os gentios. E aí aquele que não era povo passa a ser povo, aquela que não foi amada no passado passaria a ser amada. E para quem foi dito, vós não sois meu filho, não sois meus filhos, serão chamados filhos do Deus vivo. Porém, o Senhor Jesus deu a responsabilidade agora. A mesma coisa que eles tinham que fazer no passado e não fizeram, o Senhor Jesus abriu a oportunidade novamente, mas agora para todas as nações, com a mesma responsabilidade de guarda de mandamentos. O Senhor Jesus, no Monte das Oliveiras, diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A casa de Israel não foi misericordiosa no passado e por isso recebeu a sentença. Mas Deus pega, a oportunidade abre para as nações, mas tem que ser misericordioso. Aí alcança a misericórdia. Senão, não vai ser povo assim como o povo do passado. Aí o Senhor Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então você tem que promover a paz para você ser chamado filho de Deus. Entende? Essa é a profecia. E dentro aqui de Isaías, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. E dentro de Isaías, irmãos, aqui, dentro desse quadro, Deus iria profetizar o tempo do fim. Eu coloquei aqui Isaías 7, Isaías 9, Isaías 11, mas na verdade a profecia vai até o capítulo 12. Só que eu não coloquei aqui para ficar menos complexo. Aqui está profetizado o tempo do fim, e essa é uma linha do tempo resumida. É apenas um resumo essa linha do tempo, aqui, do capítulo 7. Porque a profecia, na verdade, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 6, seria, para mim, um capítulo só, e depois do capítulo 6 até o capítulo 12, um outro capítulo. Então, de Isaías 1 ao 12, tem 2 blocos proféticos. Poderia ser um só, mas é melhor dividir em 2. E aí, do capítulo 13 em diante, nós vamos ter um outro bloco profético no qual Deus acrescenta detalhes. Mas o tempo do fim está profetizado até Isaías 12, e isso por várias maneiras. Por vários motivos. Aí a gente leu Isaías 7 e viu que Efraim e Judá estão em guerra, né? Em Isaías 9, e lembra do filho? O filho que diz: um resto voltará, iria pôr fim nessa guerra. E aí em Isaías 9, aqui, nós temos aquele texto que mostra a batalha ainda. E esse texto é importantíssimo. Isaías 9. Isaías 9, 21. Olha que texto importante. Manassés ataca Efraim. Efraim ataca Manassés. Aqui nós temos 2 irmãos em guerra. E é o diabo que está fazendo isso. Guerra entre irmãos. Entre os próprios filhos de José. E olha o que diz o texto. E ambos juntos atacam a Judá. Agora as 2 casas em guerra. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés. São 2 tribos além dos 12 filhos de Israel. Aqui tem mais 2 tribos que entram dentro de um propósito profético. E para entender o porquê disso, por que no final das contas ficam 12 tribos, é preciso usar muito a cabeça, irmãos. Manassés é uma tribo, Efraim é uma tribo. Dariam 14 tribos, mas o plano de Deus é com 12. E no final das contas, nem Manassés e nem Efraim estão fora do jogo. E só ficam 12 no final. Tem que usar muito a cabeça para entender essa revelação. E isso a resposta disso, ela está praticamente esclarecida em Apocalipse 14. Os 144 mil. Mas aqui está a briga, né? E ainda que Efraim ataca Manassés, Manassés atacam Efraim, quando é para atacar Judá, os 2 se unem para atacar Judá. E aí, tem um texto aqui de azul que eu frisei, aonde diz assim: com tudo isto, não se aparta a sua ira
e a mão dele continua estendida. Isso é um texto-chave. Vamos ver se aparece aqui no campo de busca. Aparece várias vezes esse texto. Olha só aonde aparece esse texto. Isaías 9, verso 12, Isaías 9, verso 17, Isaías 9, verso 21 e Isaías 10. 4 vezes aparece esse texto. Pode ver aí, de verdinho. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. De novo aqui. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Aí em Isaías 9, 21. O texto que nós lemos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. E em Isaías 10, verso 4. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. O que o Senhor está fazendo aqui? Ele está trabalhando com padrão, assim como ele faz com quase todos os profetas. Essas frases que vão se repetindo, tem dentro de Oséias, dentro de Isaías, dentro de Jeremias, dentro de Ezequiel, dentro dos profetas pequenos, dentro dos maiores. E em Isaías, essa é uma das frases que se repetem. Isso querendo dizer, o Espírito Santo dando a entender, que teria uma linha do tempo até mais ou menos o capítulo 12. Essa frase não aparece no capítulo 11, não aparece no capítulo 12, mas você iria ver que a ira de Deus se finaliza no capítulo 11 e 12. Porque nós lemos aqui, olha para o texto de novo, nós estamos lendo aqui, com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Então aqui está falando da ira de Deus, não é? Vai ter um tempo dentro do profeta Isaías que a ira de Deus acaba. E isso está em Isaías 11 e 12. Aí em Isaías 13, 14, mais para frente, vai voltar a falar da ira de Deus. Só que Deus vai profetizar o fim da ira dele em Isaías 12. Por isso que existe essa linha do tempo. Ok? Em Isaías 11, nós estaríamos vendo o fim da briga entre Efraim e Judá. Aqui nesse mapa, nessa parte aqui. Aqui, em Isaías 11, é o fim da briga entre Efraim e Judá. Porque o milênio é estabelecido. Por isso, esses 3 textos aqui, Isaías 7, 17, Isaías 9, 21, Isaías 11. Esses 3 textos falam de Efraim e Judá. Reino dividido, ok? Reino dividido não subsiste. Aqui são 2 casas e 2 reinos divididos. O Senhor Jesus disse que casa contra casa e reino contra reino não subsiste. Por isso que ele vai unir o seu povo. E quando ele une o seu povo, ele vai colocar briga e divisão entre o reino da besta. É barro dividido com ferro, é perna para um lado, perna para o outro. E através de outros profetas nós vamos ver que Deus vai colocar confusão entre eles para eles se dividirem, para eles não subsistirem. Isso faz parte do Evangelho, irmãos. O apóstolo Paulo tem tudo isso na cabeça quando ele está escrevendo Romanos 9. Agora vamos ler, não sei se vocês estão conseguindo entender, mas agora vamos ler aqui esses 2 textos, Isaías 8 e Isaías 10. Porque aqui vai falar da apostasia da casa de Israel e aqui da fidelidade da casa de Israel. E esses 2 textos aqui são importantíssimos. Vamos para Isaías 8, verso 9 e 10, depois do 13 ao 20 mais ou menos. Aqui diz o seguinte, verso 9: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, né? Que estão longe. Cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Aí tem o texto revelador aqui. Porque Deus é conosco. Esse Deus é conosco não é um filho de Isaías. Os judeus querem dizer que esse é filho de Isaías, mas esse não é. Esse é um 4º filho que aparece na profecia e que falaria do nascimento do Messias no futuro. E aqui a profecia está querendo dizer que no futuro iria ter uma grande apostasia das 2 casas de Israel. Tanto dos gentios como dos judeus iriam apostatar da fé. E quando eles apostatassem da fé, como quando isso fosse acontecendo, o que vai acontecer?
Se vai haver uma besta, se vai haver falso profeta, se vai haver grande Babilônia, se Deus vai dividir o reino, ele vai selar os seus selados para um lado e os selados da besta para o outro, o que você acha que vai acontecer com os apóstatas? Eles vão se unir com a besta. Por isso, a estátua com 10 dedos, por exemplo, 10, faz menção à casa de Israel, aos apóstatas. Não somente a eles, porque os 10 dedos não são formados só de apóstatas, mas lá dentro dos 10 dedos, que é reino dividido, não vai subsistir, lá estão os apóstatas. E são 2 pernas, como se fizesse uma alusão à casa de Judá. São 10 dedos e 2 pernas, não é? E isso nós temos um ângulo de visão a partir da estátua, mas nós temos um ângulo com mais acréscimo a partir dos 10 chifres. Aí lá em Daniel 7 vai ter a besta de 10 chifres, número 10, casa de Israel. Lá em Apocalipse vai ter a besta do mar com 10 chifres e a besta da terra com 2, ao todo dá 12. Aí está a apostasia do povo de Deus também. Entende? É Ismael contra Israel. Ismael gerou 12 tribos. Israel, 12 tribos. Israel, o Israel de Deus, vai estar selado com o selo do Senhor, com a marca de Deus. E Ismael, os filhos da carne, os que perseguem os filhos do Espírito, eles vão estar selados com a marca da besta. Em Isaías 9, Deus está profetizando aqui o fim. Por isso que ele está falando de povos. Vocês vão, por exemplo, aqui, forjai projetos. Aqui, ó, forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque eles vão se unir contra o povo de Deus. Ok? Aí no verso 13, diz assim: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, porque as nações estarão espantadas com a besta. Será espanto, todo mundo terá medo. Quem pode pelejar contra a besta? E o verso 14 diz: Ele vos será de santuário. O próprio Senhor aqui vos será de santuário. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. Aqui é a apostasia do povo de Deus. Aqui são os apóstatas. E laço de armadilha aos moradores de Jerusalém. Sabe o que Deus está profetizando aqui dentro desse quadro? É uma profecia maravilhosa. Aqui dentro desse quadro, vamos ver se eu pego ele direitinho aqui. Aqui dentro desse quadro tem muita profecia. Porque Deus está falando, o Senhor será santuário para vocês. O que se fazia no santuário? 7 lâmpadas, em ordem, incenso no altar de ouro. Dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, onde se fazia a propiciação. Ele veio e foi a nossa propiciação. Ele é o propiciatório, ele é a realidade do que estava em sombra. Então ele foi o nosso santuário. Embora nós sejamos o santuário dele, ele antes foi o nosso santuário. Será o nosso santuário. Lá em Apocalipse 21 ou 22, tem uma profecia, uma parte da profecia que João olhou e disse: nela, na esposa do Cordeiro, eu não vi santuário, porque o próprio Senhor é o seu santuário. Querendo dizer que ele é a nossa expiação. Ele nos uniu com ele. E aqui, para os apóstatas, ele será pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço é a pedra que vem do céu e bate nos pés da estátua, onde derruba a estátua, o reino da besta. O reino dividido, que não subsiste. A pedra é o reino unido. Irmãos, a pedra que vem do céu e bate nos pés da estátua, essa pedra não é só o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, a pedra angular. Mas quando ela vem, o reino de Deus já foi unido, arrebatado até os ares e está vindo com tudo sobre essa terra. Sabia disso? O arrebatamento já está aqui na pedra. Pedra de tropeço para os apóstolos. Reino dividido, não subsiste. Pedra, reino unido. Entendeu, irmãos? Eu mostro isso para vocês depois. E aí, no verso 15, diz assim:
muitos dentre eles, porque não serão todos, né? Tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. E aqui no verso 16 diz, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Aí o verso 18, não, verso 18 não, verso 20 já. O verso 20 diz, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então está aqui, a lei e ao testemunho. Nós temos que falar assim, com a lei de Deus e entendendo os testemunhos do Senhor. E aqui está a palavra testemunho, não está? Lembra que eu falei antes? O Senhor vos será de santuário? Um pouquinho antes, está ali o texto. Ele vos será santuário. O santuário, que é o tabernáculo, é chamado na lei de tabernáculo do testemunho. Ele testemunha eventos futuros. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 3, disse, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que se haviam de anunciar no futuro. Testemunho. Que testemunho? Jesus, o nosso propiciatório, a nossa expiação pelos pecados. Ele que vai remover o véu que separa o santo dos santos do santo lugar. A lei em tábuas de pedra, porque tem lei em tábuas de pedra, tem expiação com sangue de animais. Se o Senhor coloca a lei dele no nosso coração, não tem mais expiação com sangue de animais. Então a lei dele seria escrita no nosso coração por causa do verdadeiro sacrifício, que seria ele mesmo. Esses são alguns dos testemunhos das coisas que haveriam de ser anunciadas no futuro e que agora já estão sendo anunciadas. O próprio escritor de Hebreus já está anunciando todas essas coisas. Entendeu, irmãos? Então nós vimos aqui esse ponto. Agora vamos ver Isaías 10, aonde vai aparecer o texto que Paulo usa aqui, em Romanos 9, do 19 ao 28. Um dos textos que ele escolhe para usar é Isaías 10. Vamos ler Isaías 10 então. Tá vendo esses textos pintados? Eu coloquei aqui conexões de cores para ficar mais fácil para entender. Isaías 10 diz assim, acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó que se tiverem salvado, essa palavra aqui é importante, salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte. Olha que frase chave. Sim, os restantes de Jacó. Irmãos, aqui precisa do hebraico. Os restantes se converterão ao Deus forte. Aqui já é outro filho. Aqui, os restantes se converterão é um dos filhos de Isaías. Ao Deus forte é aquele outro filho que será chamado Deus forte, príncipe da paz. Esse Deus forte não é um filho de Isaías. Esse Deus forte é um quarto filho misterioso dentro do livro de Isaías, que seria chamado Emanuel. Aí tem aqueles 5 adjetivos sobre ele, e um deles é o Deus forte. Então, um dos filhos de Isaías fala a nosso respeito no futuro, que nós iríamos se converter ao Deus forte. O remanescente. Por isso que diz aqui, o restante se converterá ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. E aí vem o verso 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, que foi prometida para Abraão, não foi? Foi prometida para Abraão. O restante se converterá de novo. Aqui apareceu de novo o texto. O restante se converterá, igual aqui em cima. Tá vendo? Igualzinho. O restante se converterá. Destruição será determinada. O apóstolo Paulo entendeu isso daqui, irmãos. Olha só a palavra restante. Tá vendo aqui? Sha'ar. Agora olha a palavra se converterão. Shub. Esse é o filho de Isaías, no capítulo 7. Vamos lá. Talvez o verso 3. Aqui, um resto voltará. Olha os dois nomes que nós lemos. Igualzinho. Sha'ar. Aqui. Sha'ar e Ashub. O remanescente voltará.
esse Yashub que está aqui é aquela palavra que os judeus usam, fazer techuvá, fazer retorno, fazer arrependimento. Eles usam essa palavra sem conhecimento, sem o pleno conhecimento dela, porque ela significa fazer retorno ao Senhor. E o Senhor está falando que o remanescente retornaria para ele. E isso inclui a casa de Israel, que deixou de ser povo e retornaria no futuro. Agora vocês entendem o porquê que o Espírito Santo inspirou Isaías a colocar um nome profético num filho dele? Porque um dos filhos de Oséias diz que chamaria povo que não era povo. Ou seja, a casa de Israel deixa de ser povo, mas no futuro Deus chama um povo. Esse que ele chama retorna para ele. Então está em paralelo com esse filho que diz o remanescente volta. Deus profetizou que o número dos filhos de Israel seria como a areia da praia do mar, porque seria uma multidão de povos e nações. Mas não é só porque vão se tornar muitos que todos vão ser salvos. O remanescente, os verdadeiros que voltarão para o Senhor. O resto, o que acontece? Tropeça na pedra de tropeço. O Senhor Jesus seria santuário para os fiéis, mas para os infiéis, para as duas casas de Israel, a apostasia das duas casas seria a pedra de tropeço. Por isso, esse mapa está construído aqui dessa maneira. Está vendo aqui? A apostasia das duas casas. E aqui, fidelidade das duas casas. Aqui em Isaías 8, diz isso que eu falei para vocês. Que o Senhor seria santuário para os crentes, mas pedra de tropeço para as duas casas de Israel, os apóstatas. Certo, irmãos? Entendeu o porquê um dos filhos de Isaías, naquela profecia de Isaías 7? Efraim e Judá fazendo briga, e Deus chama um filho de Isaías, claro que ele esperava que a gente fosse entender a profecia de Oséias também, para dizer, olha, não vai acontecer isso. Eles estão fazendo guerra, mas não vai acontecer, porque o restante volta para o Senhor. E esses que voltam não vão se guerrear, eles vão se unir. Agora, deixa eu dar uma limpada aqui nessa parte e mostrar para vocês o que nós lemos. Nós lemos Isaías 7 e nós lemos Isaías 9, 21. Nós lemos essa parte e nós lemos também aqui Isaías 10. Faltou ler só essa parte aqui, não é? Isaías 11. Aqui é onde está o reino profetizado. Vamos ler. Isaías 11. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra, olha aqui essa parte que é importante, ferirá a terra com a vara da sua boca, e aí o que diz aqui? Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Está profetizado o tempo do fim aqui, não está? O apóstolo Paulo olhou para esse texto e aplicou ao anticristo, porque ele leu Isaías 10, ele entendeu o filho de Isaías ali, o confronto entre Efraim e Judá. Em Isaías 10 está profetizado que o rei da Síria e a Síria seria o último reino que estariam batalhando contra Cristo. Logo, somando com outras profecias, tipo a de Daniel, o rei da Síria seria o anticristo. E aqui em Isaías 11, Deus fez uma pausa na profecia, terminou Isaías 10, ele fez uma pausa para mostrar que se levantaria do tronco de Jessé um rebento, e ali iria ter os 7 Espíritos do Senhor nele, e os povos iriam esperar nele. E esse que se levantaria do tronco de Jessé iria matar o ímpio com o sopro dos seus lábios. E aí no verso 5 diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Aí aqui no verso 8, no verso 6, teria o estabelecimento do reino. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão
novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. Aqui só pode acontecer isso no milênio. A vaca e a ursa pastarão juntas. Aqui, como era antes do pecado, lá no Éden. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Verso 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Aqui já é milênio. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, esse texto aqui aparece em outras porções, viu? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui é para a gente cruzar com outros profetas e entender a profecia. Naquele dia correrão as nações à raiz de Jessé, que está por estandarte dos povos. Agora, olha esse texto aqui. E a glória lhe será morada. Esse texto aqui, ele está incorreto. Não é assim que diz no original. Aqui a palavra é glória, de glorioso, abundância, sim. E aqui no lugar da palavra morada, olha qual é a palavra que está. Aqui é o nome de Noé. Está escrito Manushá. É de repouso, de descanso. Aqui é o nome de Noé. Lugar de descanso. Noa é descanso. Aqui a profecia está dizendo, verso 10. Naquele dia, no dia que acontecer aquelas coisas acima, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. E aqui o Senhor está dizendo, e glorioso será o lugar do seu repouso, ou do seu descanso. Em algumas traduções está assim mesmo, e confirma o hebraico. Qual é o lugar do descanso do Senhor? Quando todas essas coisas acontecerem, aí vem descanso. E isso está fazendo uma alusão com o 7º dia da criação, onde Deus descansou. É o plano de Deus em 6 milênios, né? E o 7º, um sábado de descanso na terra. É isso que está sendo profetizado aqui. E aí a profecia não acaba. Olha a continuação da profecia. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Remate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações. É aquilo que foi profetizado no começo. Ajuntará, olha aqui que interessante, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá dos 4 confins da terra. Aqui está o arrebatamento. Um dos textos que forma a mensagem do arrebatamento que o Senhor Jesus fala em Mateus 24 está aqui. Aqui tem a união das duas casas. Verso 13. Olha a unificação das duas casas profetizadas aqui. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Está aqui. Os adversários de Judá serão eliminados. Olha que texto importante agora. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Reino dividido, agora reino unido, para subsistir, para ser eterno. Verso 14, olha o que eles vão fazer. Antes voarão para sobre os lombos dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos. E os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Verso 15, irmãos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Aqui está fazendo uma alusão do passado. Verso 16. Haverá caminho plano para o restante do seu povo. É aqueles que retornam, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Está vendo aqui esse texto? 16. Deus está dizendo que assim como foi no passado, acontecerá no futuro novamente. Por isso o Apocalipse 12
profetiza de uma maneira que nos faz lembrar lá, Êxodo 19, quando Deus está trazendo Israel, tirando do Egito, das garras de Faraó, que seria o anticristo no futuro, levando para o deserto com asas de águia e trazendo até ele para um casamento. E Deus está falando que, como aconteceu no passado, acontecerá no futuro. Apocalipse 12 está mostrando que o que foi profetizado lá no livro da lei era uma figura para o futuro. E tem outros profetas que usam essa mesma tipologia. O profeta Amós, por exemplo, é muito interessante, que ele fala que assim como aconteceu no passado, as pragas do Egito, assim acontecerá no futuro. E as pragas do Egito estão lá nas 7 taças da ira de Deus, bem semelhante às pragas do Egito. Entendeu, irmãos? E para provar isso, para ficar bem claro, olha o que acontece no 12. Olha o que diz aqui. Canto de louvor pela restauração de Israel. É uma epígrafe válida, porque houve a restauração de Israel. Eu não sei se essa epígrafe entendeu que a restauração de Israel é Efraim e Judá unidos, como profetizou antes. Efraim e Judá são unidos, reino unido, porque o resto voltará para o Senhor. Isaías 10 não fala? O restante se converterá. E aí no verso 12 diz: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. Aqui o fim da ira. A ira se acabou. Os sete cálices da ira de Deus aqui, acabou. E tu me consolas. Olha esse texto aqui, que coisa incrível. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Vocês reconhecem essas palavras aqui? O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Sabe aonde que se encontram essas palavras? Olha aqui, Êxodo 15. Essas palavras se encontram em Êxodo 15. Quando Moisés e os filhos de Israel passaram pelo mar, eles cantaram um cântico profético. E as palavras de Moisés, justamente essa daí. E o que Deus falou aqui acima? Que assim como foi no tempo do Egito, assim seria no futuro. Aqui, ó. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, assim como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Entendeu? Só que dessa vez eles vão passar pelo mar, a terra vai abrir a boca e tragar o rio que o dragão vai lançar contra a esposa para tentar arrebatar ela, não deixar ela ir para o deserto. A terra vai abrir a boca e tragar o rio. Eles vão passar pelo deserto, vão esperar o Senhor e no final, quando a ira de Deus acabar, quando a 7ª taça for derramada na Grande Babilônia, o povo vai cantar esse cântico. Entendeu, irmãos? Por isso, aquele texto que aparece 4 vezes, lembra? 5 vezes? 4 ou 5 vezes? Aqui, ó, tá na memória ainda. 1, 2, 3, 4 vezes. Fala, contudo, como é que diz o texto? Diz assim: com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Quando que vai se apartar a ira de Deus? Quando acontecer esse ponto aqui. Agora a gente volta no mapinha. Tá entendendo aqui essa parte? Romanos 9, do 19 ao 28, o apóstolo Paulo usa todos esses textos aqui que nós vimos, e ele usa Isaías 10, do 20 ao 22. E eu quis contextualizar tudo isso para vocês. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá ruim para ver, né? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, eu quis contextualizar, irmãos, para vocês entenderem o porquê que ele usa esse texto aqui de Isaías 10, do 20 ao 22. Então, vamos voltar lá em Romanos 9, do 19 ao 28, para a gente entender agora o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele usou Isaías 10, do 20 ao 22. Só para recapitular, né? Porque eu acho que deu para entender quem prestou atenção. Romanos 9. Aí diz, vamos ler a partir do verso 24. Os quais somos nós,
a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias, chamarei povo meu, o que não era meu povo, e amada, a que não era amada. E no lugar onde se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui apareceu os filhos de Oséias, não é? Verso 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Esse texto que eu frisei de azul, esse é o filho de Isaías. Porque esse texto aqui está em Isaías 10, do 20 ao 22, e Deus está praticamente revelando o porquê daquele conflito em Isaías 7, entre Efraim e Judá, e o porquê Deus mandou Isaías pegar um filho e ir lá profetizar. Um resto voltará. Aqui está escrito, o remanescente será salvo, não é? Aonde que aparece esse texto? Em Isaías 10, e lá está escrito, o remanescente voltará, irmãos. O remanescente é o restante. Voltará. O apóstolo Paulo interpretou o nome, interpretou o texto. Lá diz, em Isaías, o remanescente retornará. Aqui o apóstolo Paulo colocou, o remanescente será salvo, porque aqueles que retornam serão salvos. E se você for olhar lá em Isaías, eu mostrei para vocês, se vocês forem olhar, antes de Deus falar, vai Isaías, pega, Isaías 10, 22, né? Isaías, pega o teu filho e que se chama um resto voltará e vai lá. Efraim e Judá estão fazendo guerra, vai lá profetizar para eles. E aí lá em Isaías 10, Deus fala, e os filhos de Israel, aqueles que estiverem restado, nunca mais confiarão naqueles que batia neles, mas eles vão confiar no próprio Senhor. Os que forem salvos confiarão no Senhor. E aí logo diz, porque ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, o restante voltará. Então os que voltam, segundo o mesmo contexto, é aqueles que são salvos. O apóstolo Paulo aplicou isso aqui. Entendeu, irmãos? No verso anterior, ele usa os filhos de Oséias. Não é? Os filhos de Oséias, Deus chama, vai ter salvação, mas ele viu que nem todos estavam sendo salvos. Nem todos, porque Isaías clamava, ainda que os filhos de Israel se tornem como a areia do mar, o remanescente é que volta. E o remanescente que volta não faz guerra um contra o outro. Eles têm paz um com o outro. E naquele tempo, pode ver a guerra que havia entre judeus e gentios, se guerreando uns contra os outros, ainda no tempo dos apóstolos, pregando o evangelho. E essa guerra prevalece até hoje. Ainda que o Senhor Jesus tenha eliminado essa guerra e tenha feito a unificação de ambos os povos, não chegou na mente do povo. Um dos motivos pelos quais a igreja não é arrebatada agora e nem pode ser, porque Deus tem que trazer a restauração na mente de ambos os povos, para eles estarem unidos e não em guerra. Entendeu, irmãos? Olha, Efésios 2, o apóstolo Paulo, no tempo todo aqui de Efésios 2, que vocês estão vendo, ele profetizou a unificação de ambos os povos, não é? Quando chega em Efésios 4, ele diz assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Isso daqui está tudo pintado, mas não fui eu. Alguém pintou. Pronto. Diz assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade e mansidão. Humildade e mansidão. Muito difícil, né? Longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aqui são os frutos do Espírito Santo. E eu posso falar no singular porque eu entendo a profecia. Já viu aquelas mensagens que ficam falando o fruto é no singular? Eu posso falar no plural, né? O fruto é no singular, não é plural não. Aí eles ficam filosofando dentro daquilo e não entendem nem de onde está saindo essa expressão. O fruto do Espírito Santo. São os frutos, na verdade. Ainda que esteja escrito o fruto. E olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Presta atenção no verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque ele explicou que Deus uniu judeus e gentios. Efraim e Judá se unem para formarem um corpo. Só que naquele tempo, muitos judeus teriam que ainda viver no modelo da antiga aliança, para não causarem escândalo aos seus familiares. Imagine você como judeu, vivendo naquela época, reconhece que o Senhor é o Cordeiro, que Ele é a Páscoa, que Ele é as primícias, que Ele é o Pentecoste, que Ele é a expiação e que você não depende mais de expiação de sangue, de animais e de ir num templo terrestre, você não depende mais disso. Você entendeu o que é uma redenção eterna. Os seus familiares ainda não. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, aquele que foi chamado por Senhor, estando circuncidado, permaneça. E o que foi chamado estando incircuncidado não vai se circuncidar, senão você anula o sacrifício do Senhor. Mas se foi chamado estando debaixo da lei, estando assim, permaneça. Por quê? Para anular o sacrifício de Cristo? Claro que não. Para ele dar testemunho para os seus familiares, para ele poder pregar. Porque quem vai te ouvir se você chutar o pau da barraca? Então, irmãos, tinha judeus rebeldes, judeus que se transfiguravam em ministro de Cristo, mas na verdade eram ministro de Satanás. O apóstolo Paulo ia na igreja, pregava a palavra, saía, os judeus iriam lá, falando, nós somos apóstolos de Cristo. E o apóstolo Paulo é um apóstata da lei. Ele está ensinando não circuncidar os filhos, ele está ensinando isso e aquilo, está tudo errado. Olha aqui no livro da lei, olha aqui nos profetas. E aí eles torciam as palavras do apóstolo Paulo. É isso que ele denuncia em Gálatas, em Romanos, em Coríntios. São apóstolos fraudulentos. Ele escreve Filipenses, irmãos, chorando, falando dos cães, da falsa circuncisão. São pessoas que torciam a palavra dele. E como não tinha Novo Testamento formado, era mais fácil de enganar o povo. Ainda hoje, com o Novo Testamento formado, tem judeus que ficam pregando abobrinha no Novo Testamento. Por que eu falei tudo isso? Porque isso era a guerra de antigamente. O diabo não conseguiu impedir a morte do Senhor Jesus. E ele sabia que não ia impedir. Não conseguiu impedir. Então o Senhor, pela sua previsão, pela sua provisão, conseguiu unir ambos os povos. Só que isso precisa chegar na mente dos irmãos, não é? Se não chegar na nossa mente, não há união. E o que o diabo faz? Começou agora a enviar os seus ministros transfigurados em ministros de Cristo para bagunçar essa união e essa unificação não chegar na mente de ambos os povos, para eles continuarem em guerra, para ficar reino dividido, porque o diabo sabe que se houver divisão, não subsiste. Mas o Senhor Jesus já uniu, só não entende quem não busca o Senhor. Então aqui ele está dizendo, em Efésios 4, eu mostrei para vocês que Deus uniu Efraim e Judá, que nós ressuscitamos ao terceiro dia juntamente com Cristo, etc. e tal, tirou de Oséias 6 com Oséias 1, citou textos, e aqui em Efésios 4, ele está dizendo, já que o Senhor Jesus uniu, quebrou o muro de separação, que separava ambos os povos, então vamos andar em união. Por isso que ele escreve todos esses pontos aqui. São 7 pontos que ele escreve. Há um só corpo, um só espírito, vocês foram chamados em uma só esperança da vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos. Vamos ter paz uns com os outros. Falando para Efraim e para Judá, naquele contexto daquela época. Muitas igrejas aplicam isso daqui dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, para a gente ter paz com os nossos irmãos, para não guerrear, porque é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não é? Não é válido fazer isso? Claro que é válido. Claro que pode-se usar esse texto assim, mas o contexto verdadeiro, original dele, ele é muito mais profundo. Porque se o Senhor Jesus quebrou a barreira, o muro de inimizade entre ambos os reinos que o diabo usava para guerrear um contra o outro, como o Senhor não iria quebrar a barreira entre irmãos? Se o Senhor quebrou todas as barreiras para unir os seus santos,
2 casas divididas, 2 reinos divididos, então como que os irmãos hoje ficam divididos? Sabe por quê? Por causa de doutrina de homens. As doutrinas de homens causam divisões. Ainda que Deus uniu Efraim e Judá, tem doutrinas de homens que dividem o povo. E o povo fica dividido no lugar de ficar unido. O diabo que fez isso. Ele não vai impedir, ele não consegue impedir eu de abandonar a fé. Ele não consegue impedir outros de abandonarem a fé. Então ele cria doutrinas, ele trabalha pacientemente em livros, em metodologias, em teologias. E isso entra dentro do povo. Sabe o que acontece? Cada um tem uma linha, cada um crê numa coisa e não tem como andar junto. Realmente não tem como andar junto. Eu não consigo ter paz com um calvinista. Não consigo, porque ele está com uma doutrina demoníaca nos lábios, falando do amor de Deus. Você acha que eu consigo ter paz com homens fraudulentos que têm essas mensagens malditas, malignas? Não consigo. Se eles vão ser salvos, isso é o Senhor que vai julgar. Mas o evangelho que eles pregam não é o mesmo evangelho da Bíblia. Como é que nós vamos andar uns com os outros se tem essas doutrinas malignas? Por isso o Senhor vai levantar pessoas com poder na palavra, no Espírito, com poder em tudo para quebrar isso, para esmiuçar isso em poeira. E por isso tem que ter grande tribulação também. Porque no final a verdade é que vai prevalecer. Essas doutrinas todas vão ser desmascaradas, ainda que elas estão agora sendo disseminadas com a internet. Todas elas vão ser desmascaradas. Somente vai prevalecer a verdade. Entendeu, irmãos? Então, eu acho que nós concluímos esse mapa todo aqui, não é? E faltou a leitura de Romanos 11. E eu não quero ler ela agora nesse vídeo. Então, irmãos, eu vou terminar esse estudo aqui, na terceira parte, finalizou. E depois a gente continua em um novo mapa. Eu não quero dizer que é a parte número 4, mas eu vou relacionar esses estudos para a gente ler Romanos 11, tá? É claro que quando eu for dar o estudo de Romanos 11, eu vou usar um mapa à parte, a pessoa que não assistiu nenhum desses 3 vídeos poderá assistir Romanos 11, tranquilamente, o vídeo de Romanos 11, e depois eu vou induzir ela a assistir esses 3 vídeos. Você que assistiu esses 3 vídeos, você vai se lembrar, tá bom? Finalizou o estudo, na parte número 3. Irmãos, eu sei que foi difícil para contextualizar tudo isso, eu também estou treinando para explicar isso com mais facilidade, ainda que eu tenha usado um mapa mental, realmente é muita informação, e eu sei que treinando um pouco mais eu vou conseguir simplificar as coisas. Mas assiste esse vídeo de novo e você vai entender quantas coisas preciosas tem dentro desses 3 vídeos. Tá bom? Deixa os comentários, mostra a parte que vocês não entenderam. Eu acredito que deu para entender, mas tem muitos irmãos, eu sei que não entenderam. Cada um tem um contexto, né? Tem gente que está com a mente conturbada, que é muita coisa na cabeça e se encontrou com um estudo desse e não está capacitado para entender nem com o mapa mental e nem com essa explicação. Mas eu acredito que tem muitos irmãos que compreenderam. O importante é você decidir o que você vai fazer com essa mensagem. Compreendeu? É bom. Compartilhou? Ajudou o canal. Mas o que você vai fazer para que isso se torne edificação na casa de Deus? Você tem que fazer alguma coisa. Compartilhar é bom, ajuda o canal, entender é muito bom, mas tem que fazer algo para isso se tornar edificação. Você foi edificado, sim, mas se você quiser edificar sobre o fundamento, você tem que refazer esse estudo, pode usar esse mapa mental aqui, vai estar na comunidade do canal, todos eu estou postando na comunidade do canal, usa o mapa, refaz o estudo, repassa isso, tá aí, ó, a ideia está formada. É só vocês assistirem o vídeo, associar com o mapa e vocês podem reutilizar o mapa e ensinar a palavra de Deus. Talvez até com acréscimos. Tá bom, irmãos? Então tá, muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado aos irmãos que têm me ajudado com as ofertas voluntárias. Eu agradeço o Senhor todo dia por isso, porque é por causa disso que eu posso estar fazendo esse trabalho assim, com a ajuda também do irmão que faz o mapa, o irmão Mike, está fazendo os mapas para mim. Até agora o Senhor tem
tenho colocado ele aqui para me ajudar, e para compartilhar isso com outros irmãos que queiram fazer estudo nos lares ou até mesmo nas igrejas. Muitos irmãos usam os mapas e os estudos dentro das igrejas. Eles reaplicam dentro da igreja. Vários pastores também. Eu sei que tem pastores que não creem nisso, mas tem pastores que acreditam. Então isso edifica. Isso está espalhando a mensagem do Senhor para que haja restauração na mente dos irmãos, para que o Senhor venha buscar uma igreja restaurada. O Senhor não pode voltar agora, porque se ele voltar agora, ele vai encontrar uma noiva nua. A noiva tem que estar vestida com vestes puras, resplandecentes, que são as obras justas dos santos, e tem que estar restaurada na mente. Tá certo, irmãos? Então tá, fiquem todos na paz do Senhor e até os próximos estudos. Deus abençoe.